Porque Deus permite que pessoas boas sofram? Se Ele tem poder para curar, porque tantas doenças continuam existindo? Se Ele ama seus filhos, porque tantos homens e mulheres fiéis enterram pessoas que amam? Porque famílias que oram todos os dias enfrentam tragédias que parecem não ter explicação? E porquê? Tantas vezes, aqueles que vivem longe de Deus parecem prosperar, enquanto pessoas honestas carregam fardos cada vez mais pesados? Durante séculos, milhões de pessoas fizeram essas mesmas perguntas. Algumas perderam a fé porque nunca encontraram uma resposta. Outras acreditaram que estavam sendo castigadas por Deus. Mas será que é isso que a Bíblia realmente ensina? Será que o sofrimento é um sinal de que Deus abandonou alguém? Ou existe um propósito muito maior, escondido por trás da dor? Neste vídeo, não vamos responder com opiniões humanas. Vamos deixar que a própria Bíblia fale. Vamos percorrer a história de homens que perderam tudo, o tom de servos de Deus que choraram, com que foram perseguidos, traídos, humilhados e, mesmo assim, permaneceram no centro da vontade de Deus. Porque existe uma verdade que pode mudar completamente a maneira como você entende o sofrimento. E quando você descobrir essa verdade, talvez nunca mais faça essa pergunta da mesma forma. Vamos abrir as Escrituras e começar pelo homem que mais sofreu sem compreender o motivo, Jó. Para encontrar a resposta para essa pergunta, precisamos voltar milhares de anos, muito antes do nascimento de Jesus, muito antes de Israel ter um rei. A Bíblia apresenta um homem chamado Jó. E, antes de contar qualquer tragédia, ela faz questão de revelar quem ele era. Jó não era um homem perverso, não era um enganador, não vivia desprezando a Deus. Pelo contrário, as Escrituras dizem que ele era íntegro, reto, temia a Deus e se afastava do mal. Era um homem respeitado, um pai dedicado, um marido fiel. Possuía uma grande família, muitos servos e riquezas conquistadas ao longo da vida. Aos olhos de qualquer pessoa, Jó tinha tudo. Uma vida estável, uma família unida, prosperidade, respeito e, acima de tudo, uma fé sincera em Deus. Mas foi exatamente esse homem quando se tornou o centro de uma das histórias mais difíceis de toda a Bíblia. Enquanto Jó seguia sua rotina na terra, algo extraordinário acontecia no céu. A Bíblia nos leva para uma cena que nenhum ser humano poderia testemunhar. Satanás aparece diante de Deus e faz uma acusação que continua sendo repetida até hoje. Ele afirma que Jó só era fiel porque sua vida era confortável. Em outras palavras, Satanás dizia: é fácil amar a Deus quando tudo vai bem. É fácil confiar quando a mesa está cheia. Mas tire tudo o que ele possui e ele abandonará a sua fé. Então Deus permite que Jó seja provado. Não porque o odiava, não porque queria destruí-lo, mas porque conhecia profundamente o coração daquele homem. E, em um único dia, tudo mudou. Mensageiros começaram a chegar, um após o outro. Cada notícia era pior do que a anterior. Seus rebanhos desapareceram. Seus servos foram mortos. Depois veio a notícia mais devastadora de todas. Um forte vento atingiu a casa onde seus filhos estavam reunidos. A construção desabou e todos morreram. Imagine o silêncio que tomou conta daquela casa. Imagine um pai recebendo, em poucos minutos, notícias que destruiriam completamente qualquer esperança. Em apenas um dia, Jó perdeu quase tudo o que tinha levado uma vida inteira para construir. E, como se isso não bastasse, pouco tempo depois seu próprio corpo foi tomado por feridas dolorosas da cabeça aos pés. A dor agora não era apenas emocional, era física, constante, insuportável. Ele se sentava sobre as cinzas, raspava suas feridas com um pedaço de cerâmica. E todos ao seu redor tentavam encontrar uma explicação. Alguns diziam que Deus estava castigando Jó. Outros acreditavam que ele escondia algum pecado secreto. Até sua própria esposa, consumida pela dor, perguntou por quanto tempo ele continuaria suportando tudo aquilo.
Mas havia um problema. Todos estavam errados. Eles conheciam o sofrimento de Jó, mas não conheciam o motivo. E essa é uma das maiores lições do livro de Jó. Nem sempre quem sofre está sendo castigado. Nem toda lágrima é consequência de um pecado. Nem toda dor significa que Deus abandonou alguém. Às vezes, existe uma realidade que nossos olhos simplesmente não conseguem enxergar. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Enquanto ele fazia perguntas na terra, Deus já conhecia toda a história desde o princípio. Mas Jó ainda precisaria atravessar um longo caminho antes de compreender essa verdade. Depois de perder seus bens, seus servos, seus filhos, até a própria saúde, Jó esperava apenas uma coisa: uma resposta de Deus. Mas essa resposta não veio. Os dias passaram, depois vieram as semanas, e o céu permaneceu em absoluto silêncio. Talvez este tenha sido o sofrimento mais difícil de suportar, porque perder algo dói, mas não entender o motivo da perda pode doer ainda mais. Jó orava, esperava, perguntava, mas Deus não respondia. Quantas pessoas vivem exatamente assim hoje? Você ora por um filho, e nada muda. Ora pelo casamento, e o problema continua. Ora pela cura, mas o diagnóstico permanece o mesmo. Então surge um pensamento que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que Deus ainda está me ouvindo? Foi exatamente nesse momento que 3 amigos de Jó chegaram para visitá-lo. No início, eles fizeram a única coisa certa. Sentaram-se ao lado dele. Não disseram nenhuma palavra. A dor era tão grande que o silêncio parecia mais apropriado do que qualquer explicação. Mas, quando começaram a falar, tudo piorou. Um após o outro, eles insistiam na mesma ideia. Deus é justo. Se você está sofrendo, alguma coisa errada deve ter feito. Confesse seu pecado. Arrependa-se. Então Deus restaurará a sua vida. Era uma conclusão lógica aos olhos humanos, mas completamente errada diante de Deus. Porque aqueles homens acreditavam que toda dor era um castigo, que toda tragédia era consequência direta de algum pecado escondido. E, sem perceber, transformaram o sofrimento de Jó em acusação. Quantas vezes isso ainda acontece? Quando alguém enfrenta uma doença, sempre aparece alguém perguntando: será que faltou fé? Quando uma família passa por dificuldades, alguém diz: Deus está disciplinando vocês. Quando um cristão sofre, muitos concluem rapidamente: ele deve ter feito alguma coisa. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Nem toda tempestade é punição. Nem toda lágrima é consequência de desobediência. Às vezes, um justo sofre simplesmente porque vive em um mundo marcado pelo pecado desde a queda da humanidade. Jó sabia que não era perfeito, mas também sabia que não havia cometido nenhum pecado capaz de explicar tudo aquilo. Por isso ele continuava perguntando: porquê? Essa pequena palavra aparece de diferentes formas ao longo de todo o livro. Não era rebeldia. Era a dor de alguém que ainda confiava em Deus. Mas não conseguia compreender seus caminhos. E talvez seja exatamente aí que muitos de nós nos encontramos hoje. Continuamos indo à igreja. Continuamos orando. Continuamos lendo a Bíblia. Mas existe uma pergunta escondida no fundo do coração: Senhor, porquê? A resposta de Deus, porém, não chegaria no momento que Jó esperava. Primeiro, ele precisaria aprender uma verdade que mudaria completamente a sua maneira de enxergar o sofrimento. Porque existem perguntas que só encontram sentido quando deixamos de olhar apenas para a nossa dor. Começamos a olhar para a grandeza de Deus. Durante muito tempo, Jó esperou por uma resposta. Ele não pedia riquezas de volta. Não exigia que sua saúde fosse restaurada. Havia apenas um desejo queimando em seu coração: Deus, fala comigo. Seus amigos continuavam discutindo. Cada um apresentava uma teoria diferente para explicar o sofrimento. Uns diziam que Deus sempre recompensa imediatamente os justos. Outros insistiam que toda tragédia era consequência de algum pecado escondido. Mas nenhuma daquelas palavras trouxe paz.
Porque opiniões humanas jamais conseguem preencher o vazio deixado pelo silêncio de Deus. Então, quando tudo parecia perdido, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Imagina aquele momento. O vento aumentando de intensidade. O céu escurecendo. E, pela primeira vez depois de tanto sofrimento, Deus fala. Talvez você espere que, nesse instante, Deus revele cada detalhe do motivo da dor de Jó. Talvez imagine que ele diga: foi por causa disso. Eu permiti aquilo por esta razão. Mas não foi assim. Em vez de explicar o sofrimento, Deus começou a fazer perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou os limites do mar? Você consegue comandar o nascer do sol? Você conhece o caminho das estrelas? Uma pergunta após a outra. Não para humilhar Jó, mas para lembrá-lo de uma verdade que o sofrimento havia encoberto. Há uma distância infinita entre o conhecimento de Deus e o entendimento humano. Nós enxergamos apenas um momento. Deus contempla toda a eternidade. Nós vemos uma única página. Ele conhece o livro inteiro. Aquilo que parece um fim para nós pode ser apenas o começo de algo muito maior dentro dos planos do Senhor. Naquele momento, Jó compreendeu que sua maior necessidade não era receber todas as respostas. Era voltar a confiar naquele que governa todas as coisas. Por isso suas palavras mudaram completamente. Ele reconheceu que havia falado sobre aquilo que não compreendia plenamente. Disse que antes conhecia Deus apenas pelo que tinha ouvido, mas agora o conhecia de maneira muito mais profunda. O sofrimento não destruiu sua fé, transformou sua fé. Essa talvez seja uma das lições mais difíceis da vida cristã. Nem sempre Deus explica, mas sua ausência aparente nunca significa falta de amor. Existem respostas que talvez só façam sentido na eternidade. Enquanto isso, somos convidados a confiar não porque entendemos tudo, mas porque conhecemos o caráter de Deus. E essa verdade aparece repetidamente nas Escrituras. José também não entendeu porque foi vendido pelos próprios irmãos. Davi não compreendeu porque precisou fugir durante tantos anos. Os discípulos não entenderam porque Jesus foi preso e crucificado. Em todos esses momentos, parecia que Deus havia permanecido em silêncio. Mas o silêncio nunca significou abandono. Significava apenas que a história ainda não havia terminado. Talvez hoje você também esteja vivendo um capítulo que não consegue explicar. Talvez suas orações pareçam não ultrapassar o teto. Talvez você esteja esperando por uma resposta que ainda não chegou. Se esse é o seu caso, lembre-se de Jó. O Deus que permaneceu no controle da tempestade continua sendo o mesmo hoje. Ele não perdeu o domínio da sua história. Mesmo quando você não consegue perceber sua mão, Ele continua conduzindo cada detalhe do caminho. E foi exatamente essa verdade que outro homem descobriu muitos anos depois. Seu nome era José, traído pela própria família, vendido como escravo, esquecido em uma prisão. Mas, sem saber, cada passo daquela dor estava preparando o caminho para um propósito que mudaria a história de uma nação. É para essa história que agora voltamos nossa atenção. As palavras de Deus ecoavam como trovões. Cada pergunta revelava algo que Jó jamais havia considerado. Durante todo aquele tempo, ele acreditava que precisava entender o motivo do seu sofrimento para voltar a encontrar paz. Mas, diante da voz do Criador, começou a perceber que havia uma pergunta ainda mais importante. Quem é Deus? Porque, quando conhecemos verdadeiramente quem Deus é, nem todas as respostas se tornam necessárias. Durante dias, Jó havia defendido sua integridade e ele estava certo. Não era um homem perverso. Não estava escondendo um pecado que justificasse toda aquela dor. Mas, sem perceber, seu sofrimento havia levado seu coração a exigir explicações daquele que conhece todas as coisas. Então, diante da majestade de Deus, algo mudou profundamente dentro dele. A Bíblia registra uma das declarações mais marcantes de toda a Escritura. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Essas palavras não significam que Jó viu Deus da mesma maneira que vemos outra pessoa. Significam que, pela primeira vez, ele compreendeu a grandeza do Senhor de uma forma muito mais profunda. Antes, sua fé estava baseada naquilo que sabia sobre Deus. Agora, ela estava baseada em um encontro com Deus. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. É possível conhecer muitos versículos, frequentar uma igreja durante anos, ouvir centenas de sermões e, ainda assim, nunca experimentar uma confiança verdadeira quando a tempestade chega. Jó descobriu que a fé mais forte não nasce quando tudo está dando certo. Ela nasce quando tudo parece desmoronar e, mesmo assim, escolhemos continuar confiando. Isso não aconteceu de um momento para o outro. A dor ainda existia. A ausência de seus filhos continuava sendo real. As cicatrizes em seu corpo ainda lembravam tudo o que havia acontecido. Mas o desespero já não dominava seu coração como antes, porque a presença de Deus mudou aquilo que nenhuma explicação humana conseguiu mudar. Talvez seja exatamente isso que tantas pessoas procuram sem perceber. Muitas vezes dizemos: se Deus apenas me explicasse o motivo, eu ficaria em paz. Mas será que ficaríamos? Quantas respostas recebemos ao longo da vida e, mesmo assim, continuamos inquietos? A Bíblia nos ensina que a verdadeira paz não depende de entendermos todos os caminhos de Deus. Ela depende de sabermos que aquele que conduz esses caminhos é bom, justo e fiel. Foi essa certeza que começou a preencher o coração de Jó. Depois de todo aquele diálogo, Deus voltou sua atenção para os amigos de Jó. Eles haviam falado em nome do Senhor, mas falaram aquilo que Deus nunca disse. Transformaram um homem ferido em um homem acusado. Em vez de consolar, aumentaram seu sofrimento. Então Deus declarou que eles não haviam falado corretamente a seu respeito, como Jó havia feito. Era uma lição para todas as gerações. Nem toda explicação religiosa representa a vontade de Deus. Às vezes, o maior gesto de amor não é oferecer respostas rápidas, é simplesmente permanecer ao lado de quem sofre. Os amigos de Jó acreditavam conhecer os planos de Deus, mas descobriram que estavam completamente enganados. Quantas vezes ainda fazemos o mesmo? Quando vemos alguém enfrentando uma tragédia, sentimos a necessidade de encontrar imediatamente um motivo. Procuramos uma culpa, uma falha, uma razão. Mas nem sempre ela existe. Há sofrimentos que só Deus compreende completamente. E é justamente por isso que devemos ter cuidado antes de julgar a dor de outra pessoa. No final daquela história, Deus restaurou a vida de Jó. As Escrituras contam que ele voltou a prosperar, construiu novamente sua família e viveu muitos anos. Mas essa não é a parte mais importante da história. Se olharmos apenas para a restauração material, perderemos a maior lição do livro. O maior milagre não foi aquilo que Jó recebeu de volta. Foi o homem em quem ele se tornou. Ele saiu daquela prova conhecendo Deus de uma maneira que jamais teria conhecido se sua vida tivesse permanecido sempre confortável. E talvez essa seja a resposta que muitos de nós precisamos ouvir. Deus não sente prazer no sofrimento humano, mas, em sua soberania, pode transformar até as experiências mais dolorosas em um caminho para nos aproximar dele. Porque, quando tudo aquilo em que confiávamos desaparece, ponto descobrimos que Deus continua presente. E, quando Ele permanece, ponto ainda existe esperança. A vida de Jó nunca mais voltou a ser a mesma. Não porque ele finalmente recebeu todas as respostas, mas porque, depois daquele encontro com Deus, ele compreendeu algo que poucas pessoas conseguem entender durante toda a vida. Nem sempre a maior bênção é receber uma explicação. Às vezes, a maior bênção é descobrir que Deus permaneceu ao nosso lado o tempo inteiro. Os anos passaram, as feridas cicatrizaram, novos dias chegaram. E aquele homem que um dia se sentou sobre as cinzas voltou a caminhar. Mas existe um detalhe que muitos esquecem quando leem essa história. Jó jamais soube tudo o que havia acontecido no céu.
A Bíblia nunca diz que Deus explicou a conversa entre ele e Satanás. Jó nunca descobriu porque foi escolhido para aquela prova. Ele simplesmente aprendeu a confiar. E talvez essa seja exatamente a parte mais difícil da fé. Confiar quando entendemos é fácil. Confiar quando tudo faz sentido não exige muito. Mas continuar acreditando quando o céu parece silencioso. Então é isso que transforma um coração. E, se você pensa que a história de Jó foi um caso isolado, a Bíblia mostra que não. Muitos anos depois, outro homem também choraria sem entender os caminhos de Deus. Ele seria traído pelas pessoas que mais amava. Seria arrancado da casa de seu pai, vendido como um escravo. E passaria anos acreditando que seus sonhos haviam morrido. Mas, sem perceber, Deus estava escrevendo uma história que mudaria o destino de uma nação inteira. Esse homem se chamava José. E a sua história talvez responda a outra pergunta que todos nós já fizemos um dia. Por que Deus permite que uma porta se feche, quando Ele mesmo nos fez acreditar em uma promessa? Mas, antes de continuarmos para essa incrível história, se este vídeo está fortalecendo a sua fé e ajudando você a enxergar a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, aproveite este momento para se inscrever no canal Luz de Cristo. Deixe o seu gostei, porque isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que talvez estejam enfrentando uma luta silenciosa neste exato momento. E escreva aqui nos comentários: Deus está comigo, mesmo quando eu não entendo. Eu quero ler a sua mensagem. Agora, vamos conhecer a extraordinária história de José do Egito.